Oi gente, aqui é a Verônica. Esse é um tutorial para fazer a digitação do plano de ensino pelos professores. Então eu entrei no ambiente de professor aqui e vou mostrar para vocês, vou lembrar algumas coisas que a gente fez no treinamento no dia de reunião. Aqui a gente tem o acesso rápido, com todos os elementos que a gente vai usar durante o ano, e aqui embaixo a gente tem a digitação do plano de ensino. Vou dar um clique aqui e ele vai mostrar todas as disciplinas nas quais cada professor é cadastrado. Ele está carregando ainda as disciplinas. Todas as turmas que o professor dá aula, ele vai carregar aqui. Eu já tinha preenchido a turma 61 para poder fazer essa demonstração, mas o de vocês vai estar vazio e vocês têm que preencher os elementos que fazem parte do plano de ensino. Tem que colocar do ano todo, mas vocês podem ir começando, de repente, desse trimestre, e mais tarde fazer o próximo, porque a gente precisa focar também nos planos de aula. Então, lembrando que aqui a gente vai ter uma, duas caixinhas para escrever, e o ideal é que sejam desmembradas as competências, as habilidades, o conteúdo programático em itens separados para facilitar na hora de montar a aula, o plano de aula que vocês vão usar no dia a dia. Então, se precisarem de mais caixinhas, basta clicar aqui embaixo em novo, ele vai abrir mais caixas. Depois de vocês fazerem a digitação ou copiar e colar, dependendo de como está a organização de vocês, a questão do poliedro, do UNOI, de fazer os ajustes, colocar aquelas informações aqui, conforme o que foi combinado com a coordenação, vocês podem copiar e colar sem problemas, aí vocês têm que gravar aqui em cima, tá? Lembrando que a gente tem as competências, as habilidades, o conteúdo programático, atitudes, metodologia, sistema de avaliação, bibliografia básica, os livros que vocês estão usando, tanto os livros dos sistemas de ensino, quanto outros livros que vocês estão usando como apoio e também como sites, indicação de sites onde vocês vão tirar material também, vocês podem colocar aqui. Só clicar em novo e acrescentar outras fontes de bibliografia, tá? Então eu vou lá em cima, na tela, rolando a tela, eu vou clicar no botão gravar e aí ele me dá a mensagem, o plano de ensino foi gravado com sucesso e tá pronto. Vai demandar um pouquinho de trabalho, mas depois que vocês fizerem isso, vai ficar bem fácil de fazer a montagem dos planos de aula da disciplina, que é o que eu vou mostrar agora. Aqui em cima, ó, logo acima do período letivo, eu vou clicar no plano de aula da disciplina para criar as minhas aulas. Uma aula não necessariamente ela precisa ser dada em um dia só. Vocês podem fazer o planejamento de um determinado conteúdo para ser vencido em 2, 3 aulas e isso vai ficar a critério sempre do professor. Eu já tinha feito algumas gravações de aula aqui e aí a ideia é que vocês numerem as aulas, aula 1, aula 2, aula 3, para vocês se organizarem. Ele tem mais alguns caracteres, se alguém quiser colocar o conteúdo ali para se achar melhor, mas isso é a critério de cada professor. O ideal é que tenha essa numeração para ficar mais fácil. Aqui no meio da tela à esquerda eu tenho ali ó, nova aula, eu vou clicar ali e vou digitar o nome da aula. Aula 5 na minha sequência, ok. E aí aqui ela está selecionada e eu vou acrescentar os itens, na verdade eu vou buscar os itens que já foram cadastrados lá no plano de ensino para eu poder colocar aqui. Então, nas habilidades eu clico em buscar e vão aparecer todas as habilidades que eu tenho cadastradas lá. Eu queria subir a telinha, na verdade eu vou baixar aqui do lado, e aí eu vou marcar os itens que eu quero para aquelas habilidades ali. Apareceu aqui já o registro, ó, reconhecer o papel da tradição, o conteúdo programático, eu vou lá buscar também do lado direito da tela aqui,
Vou marcar também o item que eu quero. Se eu quiser mais de um, eu posso marcar. É a caixinha de liga e desliga. Só dá OK e ele retorna. Metodologia, que vocês já cadastraram lá também. Vem aqui no buscar, basta marcar. Se eu troquei, não quero que seja essa metodologia, ou eu quero trocar o conteúdo, basta clicar nesse X vermelho à esquerda. O X exclui esse item do plano de aula. Então, ele pergunta se eu tenho certeza que eu quero excluir. Eu vou dar OK. E aí eu não tenho mais metodologia. Aí eu vou lá no buscar para buscar outra, tá? Então, eu vou trocar aqui, vou colocar filme e seminário. E se eu quiser acrescentar alguma coisa, eu posso acrescentar aqui, sei lá, teste surpresa. Enfim, vou clicar em OK e estão ali os meus dois registros, tá? Depois que eu fizer isso, eu tenho que gravar. Deseja gravar o plano de aula? Sim, eu preciso gravar cada plano de aula que eu fizer. Olha ali, ó, aula gravada com sucesso, para eu poder puxar isso depois lá durante a aula que eu estiver fazendo, para poder fazer as anotações, dizer se eu cumpri a aula ou se ela vai ainda estar em andamento, se eu vou dar continuidade dela em outro dia. Então, tudo isso lá dentro. Então, aqui eu terminei de gravar a minha aula, eu posso voltar para o plano de ensino. Ele pergunta se eu tenho certeza que quero sair dessa tela, eu vou dizer que sim. Ele voltou para o meu plano de ensino, onde eu tinha, da onde eu tinha vindo antes, né? Que eu vim aqui em cima para digitar o plano de aula da disciplina. Mas eu posso vir aqui embaixo também, ó, no botãozinho vermelho, ele se transforma em botão azul e eu volto lá para minha tela que tem os atalhos, lá no início. Depois que ele voltou para o início, aí agora eu vou mostrar para vocês como é que eu pego aquela minha aula que já está pronta, que eu já digitei lá dentro a partir do plano de ensino e registro ela como a aula do dia. Então, eu venho aqui em frequência diária. Ele também vai me mostrar as turmas que estão em andamento do meu usuário. Eu estava com a turma 61, então eu vou lá buscar a turma 61. Ele carregou. Eu tenho aqui, ó, a aula do dia 20, que o professor já fez a chamada, já tem o registro aqui, mas eu posso selecionar uma outra aula. Na verdade, ele está me deixando só liberar a última aula que está sendo dada, que é a aula de hoje. Então, aqui, ó, nesse botão vermelho aqui embaixo, no mais, eu vou colocar o meu cronograma de aula para aquele dia. Então, o botão de mais, ele se transformou num menu de opções e eu tenho, entre outras coisas, lembrando que eu tenho o início, que eu volto para a tela inicial, abono de faltas, por enquanto da secretaria, esse aqui, vocês não vão fazer alterações, tá? O conteúdo ministrado, que é onde eu quero ir agora, para puxar aquelas aulas que já estão prontas. O encerrar diário, eu só quero lembrar vocês que vocês não devem mexer aqui, que isso é uma questão de secretaria, a gente vai tentar tirar essa opção do menu. E nova pesquisa para eu escolher outra turma para eu fazer a chamada. Então, eu vou vir aqui no conteúdo ministrado. E aí, aqui eu vou poder buscar a aula que eu já gravei anteriormente. Então, também vou escolher aqui, ó, do lado esquerdo aparecem as mesmas turmas que o professor dá aula. Vou escolher a mesma turma. Ele sempre volta para escolher a turma para ficar bem marcado que é aquela ali naquele dia, tá? Então, ficou a aula aqui, ó, do dia 20 de março. Mas eu posso escolher aqui outra data para eu registrar o conteúdo. Então, aqui a gente vai adicionar o conteúdo nas aulas que vocês já realizaram. Escolhida a data, a gente vai adicionar o conteúdo. Vamos pegar essa do dia 6, vou pegar essa do dia 13, vou adicionar o conteúdo, cliquei nesse botão central.
E ele carrega para mim aqui, ó, todas as aulas que eu já tinha registrado antes. Então, digamos que nesse dia 6, eu vou marcar aqui a aula 2 e obrigatoriamente eu tenho que clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, eu vou retornar e ele trouxe a aula 2 aqui para mim. Se eu errei, não era a aula 2, eu venho aqui na lixeira do lado direito, joguei fora. E aí eu posso ir lá no adicionar o conteúdo e buscar outra aula para esse dia 13. Eu errei, tinha dito dia 6 antes, mas é o dia 13. Na verdade, eu quero a aula 3. E eu, obrigatoriamente, lembrando, eu vou clicar aqui em retornar. E aí, depois que eu dei a minha aula, eu vou poder colocar aqui, ó, se foi uma aula que eu cumpri, dei toda ela, ou se foi parcial e eu vou continuar ela com outro dia, em outro dia. Então, eu posso marcar aqui e ele já fez ali que é parcial. E aqui no conteúdo complementar eu posso fazer algum relato de alguma situação que aconteceu em aula, se deu certo meu cronograma, é uma observação complementar mesmo ao que já tinha sido escolhido para o plano de aula a partir do plano de ensino, para colocar aqui. E aqui não precisa gravar, não tem botão de gravar, ele vai gravar automaticamente. E aqui eu posso voltar, então, para o início, para frequência diária. Se eu quiser acrescentar algum material de apoio para essa aula aqui. Então, aqui já está registrado, turma 61, no dia 13, a aula 3. E eu já fiz isso, volto para a frequência diária, posso fazer a chamada de uma outra aula e acrescentar outra aula feita antecipadamente para isso. Voltei para a frequência diária, na verdade, para a mesma turma 61. Aqui estão todos os alunos. Se eu quiser trocar de turma, eu vou lá para o início. Cliquei no botãozinho vermelho ali, virou azul, menu de opções, cliquei na casinha, voltei para o início. Então, só para lembrar, uma coisa depende da outra. Vocês precisam fazer a digitação do plano de ensino para poder depois, dentro dele, montar a aula e para depois, na frequência diária, quando vocês forem fazer a chamada, vocês fazerem as anotações do conteúdo desenvolvido, aula 1, aula 2, poder puxar isso dentro da turma. Por enquanto era isso, a gente vai fazer alguns desdobramentos em outros vídeos. Eu espero que tudo dê certo. Depois, para dúvidas, vocês podem mandar e-mail, tá? veronica@colegiostalamares.com.br e a gente vai ajudando e vai conseguindo fazer isso. Então, essa é a tarefa de vocês agora, é fazer a digitação do plano de ensino. Obrigada!